Tudo bem com vocês? Oi, oi, alguém me escuta aí? Quem me escuta fala boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Queria convidar todos a ficarem de pé e já pensasse o que nós viemos fazer aqui essa noite. Às vezes a gente está no automático, né? Já chega na igreja, já chega conversando. Se faça essa pergunta: o que eu vim fazer essa noite? Eu queria que a gente começasse esse louvor de uma forma diferente. Eu queria que a gente começasse orando. Não só uma oração para iniciar, mas um tempo um pouquinho mais longo, para a gente colocar as nossas vidas diante do altar, para a gente falar com o nosso Deus. Então eu queria que todos mesmo, investissem um tempo de oração. Feche seus olhos. Vamos focar naquilo que a gente veio fazer, que é adorar o Senhor. Pode orar aí do seu jeito. Se você não souber o que orar, engrandeça o nome do Senhor. Fala: Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Fala o que Ele é, fala que Ele é bom, que Ele é doce, que Ele é amoroso, que Ele é o Pai, que Ele é nosso Salvador. Amém. Querido, agora eu quero que a gente faça uma oração um pouco mais ousada. Eu quero que a gente faça uma oração atraindo a presença do Senhor aqui. Na verdade, pedindo Ele que venha, que fale aos nossos corações, que você fale de maneira individual: Senhor, eu quero me encontrar contigo essa noite, Pai. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Teu calor. Abre a sua boca, fale com Ele. Senhor, como eu amo a Tua presença, Pai, como eu me sinto bem, Pai, na Tua presença, porque na Tua presença não há dor. Na Tua presença existe amor, o amor que enche, o amor que transborda, o amor que preenche. Queremos Te tocar, Deus. Queremos sentir o Teu toque essa noite, Pai. Na Bíblia várias vezes fala do poder do toque de Jesus. Fala uma vez que a mulher estava com fluxo de sangue, mas ela tocou as vestes do Senhor e dele saiu o poder. Que a gente possa tocar o Senhor essa noite. Fala também de um leproso que Jesus tocou mesmo ele tendo aquela doença, e Ele pode te tocar essa noite. Senhor, nós queremos o Teu toque, Pai. Queremos o Teu toque que cura, o Teu toque que liberta, o Teu toque que alegra, Pai, o Teu toque que nos constrange, Deus, o Teu toque que nos exorta. Te entronizamos, Deus. Amém, 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 Jesus. Temos a certeza que o Senhor está aqui. Temos a certeza disso, Pai. Amém. Como eu amo os momentos
que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Me entrego a ti, o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa. Sopra em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, A mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo Novo em mim, me entrego a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. do teu toque é tudo que mais quero. Oh, queremos o teu toque, Deus. Abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu. Aleluia, Jesus, queremos o teu toque. Teu querer. Eu abro o coração. A ti, eu abro o coração. Nós abrimos o nosso coração. Toque em mim com teu. Poder, faz em mim, Senhor, o teu querer. Vamos cantar mais uma vez. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. O meu prazer é viver
queremos te sentir essa noite, Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Querido, nós cremos num Deus que lança fora todo medo. E nós cremos que a nossa fé e o amor dele pode lançar fora todo medo. Que nós possamos andar pela fé e não por vistas. Então vamos cantar essa música de todo o nosso coração, amém? Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real e invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, Invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Eu fixo os meus olhos no Autor, fixo os meus olhos no Autor, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Aleluia! Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, reconhecer a Tua santidade, a Tua soberania, Pai. Nós queremos reconhecer que mesmo os grandes homens se tornam pó diante do poderoso de Jacó, Deus.
Tu és grande, Pai, Tu és grandioso, majestoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus fiel, Deus que cumpre as Tuas promessas. Esse é o nosso Deus, querido. Engrandeça o nome dEle essa noite, porque Ele está aqui. Se curve diante dEle essa noite, porque não há outro igual, não há outro maior. Fiel e justo é o Senhor, eternamente bom, amor mais perfeito que eu encontrei, e nesta vida propósito maior é te encontrar todos os dias, Deus. Nosso propósito é te conhecer, a nossa vida é gastada aos teus pés. Digno é o Senhor de adoração, eternamente bom, o amor mais perfeito que eu encontrei, e nessa vida contigo estarei para sempre, pois eu sei que no alto trono está, e mesmo no vale de sombras me acharás. Se eu sei que no alto trono está, mesmo no vale de sombras me acharás e me salvarás. E me salvarás. Aleluia. Nem desastres ou prisões, autoridade nenhuma entre as nações são maiores que o nosso Deus. E o grande homem se torna pó diante do poderoso de Jacó, que morreu e ressuscitou para a glória. Você pode cantar isso, querido? O Pai, Nem desastres ou prisões, autoridade nenhuma entre as nações são maiores. Nenhum medo, nenhuma dor, nenhuma culpa é maior do que o nosso Deus. E o grande homem se torna vó diante do poderoso de Jacó, que morreu e ressuscitou para a glória de Deus o Pai. Nem desastres ou prisões, autoridade nenhuma entre as nações são maiores que o nosso Deus.
diante do poderoso de Jacó. Ele morreu e ressuscitou para a glória de Deus o Pai. Nada se compara a ti. Aleluia. Se der pra gente projetar aqui Isaías capítulo 6, queria ler com todos vocês o que a palavra de Deus diz. O profeta Isaías fala que no ano da morte do rei Uzias, fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Só aí tá bom. Era um momento difícil, mas os olhos estavam na glória de Deus. E quando a gente vê a glória de Deus, nada mais importa. Importa a presença dEle. Importa que Ele enche a nossa casa com a glória dEle. Porque Ele está acima das circunstâncias. Não importa o problema que você está passando, proclame a glória dEle. Veja a glória do Senhor, porque ela nos constrange, ela nos tira a visão. Nos tira a visão ruim, coloca a visão no alto. A visão de que o Senhor continua no trono. O Senhor continua zelando por nós. O Senhor continua se movendo. E que Ele encha esse ambiente com a glória dEle. Que cada casa se encha com a fumaça dEle. A fumaça de glória. Que nós possamos ver o Senhor. Que nós possamos contemplar a Tua beleza. Que nós possamos ver a Tua glória, Senhor. Amém. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. As asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa
se encha com a sua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Queremos te ver, Senhor. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos... Queremos te sentir, Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança e direciona-me ao teu encontro. Junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança e direciona-me ao teu encontro. E junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Levante suas mãos e cante. De toda a terra se encha com a sua glória. Queremos ser preenchidos, Jesus. Se encha com a tua fumaça, que os meus olhos Que eu sempre veja o Rei da glória. Mais uma vez, Senhor, nossa oração. Que a minha família veja o Rei da glória, que a minha igreja veja o Rei da glória que está sentado sobre o trono. Se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos Santo, 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 santo és santo, santo, santo é o Senhor Jesus, santo és santo. Que essa canção não se cale em nossos lábios. Não há outro como tu. Não há outro como tu.
como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és. Aleluia, glória a Deus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Ele é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Aleluia. Tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Nesse mesmo espírito eu queria convidar você a trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui na casa do Senhor, como forma de evidenciar de que você confia nele, uma forma de dizer que tu és digno de tudo, Pai, que tudo é teu, que tudo é para a tua glória, Pai, tudo. Queridos, eu queria dar uma pequena palavra. O Senhor tem falado no meu coração sobre isso desde o último domingo. No último domingo eu estava aqui no louvor e eu estava observando as crianças trazendo os dízimos. E eu comecei a me lembrar da minha infância, que era o momento mais aguardado do culto. O momento que eu ia pegar o envelope dos meus pais, da minha avó, e eu ia até o altar deixar o dízimo. Eu me animava, eu me alegrava, eu esperava por aquele momento. E vendo aquela cena, eu comecei a me perguntar: Senhor, quando foi que meu coração ficou tão orgulhoso? Quando foi que meu coração se voltou para mim? Quando foi que eu me deixei de me alegrar, que eu deixei perder isso de vista? Eu não quero, Jesus. Eu quero ser como aquela criança. Quero ser como aquela criança que tinha alegria em te entregar o meu melhor. E em Marcos 12, naquela passagem da viúva, Jesus observando aquelas ofertas, ele observa as pessoas ricas que davam grandes quantias, mas a pessoa que chamou a atenção de Jesus foi aquela viúva que entregou tudo que ela tinha. Ela entregou o melhor que ela tinha, por mais que fosse 2 moedinhas, por mais que fosse pouco. Eu queria que nesse momento, enquanto nós cantamos, enquanto você dizima, enquanto você oferta, que você possa sondar o seu coração. Jesus, Ele não está olhando a quantidade, Ele está olhando a intenção do seu coração. Onde o seu coração está, querido? Será que o seu coração ainda é como o de uma criança, que se alegra, que não tem vergonha, que não tem prendimento às coisas? Ou será que o seu coração se endureceu? Será que o seu coração se orgulhou? Será que você tem dificuldade de se entregar ao Senhor, de dar o seu melhor para o Senhor?
Que nesse momento você sonde seu coração, que o Espírito Santo sonde seu coração. E que nós possamos ser como aquela viúva que entrega tudo, porque sabe o Deus que ela serve. E sabe que tudo é para Ele, tudo é por Ele. Ele nos deu tudo. E nessa noite nós queremos te entregar tudo, Jesus. Amém. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus, Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão, obrigado pela Tua boa mão, obrigado pela Tua bondade que nos acompanha, que nos segue dia após dia, Pai. Tudo é Teu, Pai, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Pai, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. E como nós sabemos, o acampamento está chegando. Quem aí está animado para o acampamento? Uhul! Que isso, gente, foi muito fraquinho, não foi não? Mais um. Quem aí está animado para o acampamento? Uhul! Nós como intercessores que somos, nós precisamos orar e alinhar com o Senhor e ver aquilo que o Senhor quer de nós para o acampamento. E hoje eu vim aqui nada mais falar sobre o tema da semana, aquilo que nós vamos orar, estar orando e intercedendo nessa semana. E essa semana o tema é arrependimento. Então, mesmo que você não vá no acampamento, que você esteja em oração, porque um Deus santo merece filhos santos. Então eu vou orar. E estejam em oração, nós vamos mandar o recadinho no grupo essa semana. Então estejam em oração sobre arrependimento, sobre purificação. Enfim, vou orar e vou passar para quem for pregar, né? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento de louvor tão gostoso que tivemos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá liberdade de adorar o Senhor. Muito obrigado porque podemos bendizer o nome do Senhor. Muito obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós. Pai, em especial, quero orar pelo tema, pela pauta dessa semana da intercessão. Jesus, como eu disse, um Deus santo merece filhos santos, Pai. Que nós possamos nos santificar no Senhor, olhar para o Senhor, Deus. Nós possamos, Deus, estar com os joelhos no chão, com os olhos atentos, Deus, para que o Senhor nos limpe, nos purifique, Deus, e queime tudo aquilo que há de queimar. Eu abençoo o culto agora, a palavra que vai acontecer, que não seja o pregador, mas que seja o Senhor falando. Em nome de Jesus, amém.
De novo. Boa noite, galera. Desculpa nada, eu sei que estava certo, velho. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais um sábado. Rosane mandou um beijo, Clarinha mandou um beijo também. Clarinha vacinou ontem, está mais chorosa ultimamente, mas está bem lá, bem bonitinha. E é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, compartilhar um pouco da palavra com vocês. Mas antes eu queria ver se tem algum visitante com a gente aqui. Tem alguém que nos visita nessa noite? Levanta a mão, por favor. Quem visita a primeira vez? Você lá atrás. Qual é o seu nome? Oi? Maria José. Seja bem-vinda, Maria José. Você? Ives. Seja bem-vindo, Ives. Você veio com os meninos lá da Metodista também? Seja bem-vindo aí. Os meninos aí já vieram algumas vezes, né? Precisam levantar a mão, mas são bem-vindos também mais uma vez à igreja. Muito obrigado por estarem aqui também servindo através da música. Sempre bom quando vocês estão aqui. Quem mais, gente? Qual que é o seu nome, velho? Pedro, seja bem-vindo. Você veio com quem, Pedro? A Sara? Bacana. Seja muito bem-vindo aí. Alguém mais? Pô, tem uma galera aí que... Eu acho que tinha que levantar a mão, né, velho? Vamos lá, vamos falar o nome um por um aí. Débora, André, Júlia, Maria Clara, Júlia também, Thales, Letícia. Alguém mais? Essa galerinha aqui, é todo mundo da Metodista também? Sejam bem-vindos, Metodista Santa Teresa, né? O camarada ali, gente, é o presidente do campeonato do futebol. Nossa igreja só não ganhou ano passado porque o presidente jogou e naturalmente, né? Brincadeira. Gente boa. Vocês ganharam? Eu não lembro. Vocês perderam, né? Senão fica feio demais, né, velho? É isso aí. Mas sejam muito bem-vindos aí, galera. Depois vocês dão um abraço neles. Gente boa pra caramba. A gente volta e meia, algumas vezes a gente foi lá também. Participou do campeonato. Eu não, né? Mas... fui lá fazer um social, né? Mas é bom ter vocês aqui com a gente. Alguém mais? Está faltando aí? Ninguém, né? Isso aí, galera. Vamos lá. O que acontece? Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá em João, capítulo 4. Quero que você abra a sua Bíblia. Pode ir abrindo aí. O que acontece? Eu normalmente não gosto muito de ler textos muito grandes no decorrer da palavra. Tem gente que não consegue acompanhar, acaba perdendo o fio da meada. Mas tem vezes que não tem como, gente. Nós vamos ter que ler um texto grande aqui hoje, então nós vamos ler até o versículo 42. Nós vamos ler juntos. Eu preciso que você fique muito atento naquilo que nós vamos ler. É um texto muito conhecido, então provavelmente você já leu algumas vezes. Você escutou ele outras tantas vezes também, então, para a maioria de vocês, não tem nenhuma novidade aqui. Mas eu quero que vocês leiam com atenção, como se fosse a primeira vez, e acompanhem junto com a gente. Eu vou ler aqui através da minha versão, que é NVT. Se você tiver TDAH, alguma coisa do tipo, e não der conta de acompanhar a sua versão e a minha ao mesmo tempo, você foca em mim aqui, presta atenção que nós vamos seguir bem até o versículo 42, tá? Por que nós vamos ler isso tudo? Porque aqui é uma história do início ao fim, que vai falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Nós cantamos uma música hoje sobre o poderoso Jacó, tem o poço de Jacó dos antepassados, e a gente vai contar sobre essa história em que Jesus se encontra com uma samaritana à beira do poço. É o que é narrado aqui, eu quero ler ela toda, junto com vocês. Depois a gente vai comentar sobre alguns aspectos dessa mensagem, que é muito importante para nós. Ela é muito preciosa, uma das principais mensagens aqui do texto de João, dos evangelhos, na minha visão, vou colocar aqui na minha visão. Dá para extrair muita coisa e a gente ora que o Senhor fale com a gente. Vamos lá? João 4, versículo 1 em diante. Eu vou lendo, vou fazendo algumas pausas, depois a gente vai retomando algumas ideias também. Versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Aqui está falando de João Batista, né? Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia.
no caminho teve que passar por Samaria. Pausa aqui. Nós temos uma caminhada que é feita aqui nessa época a pé, da Galileia para Jerusalém. Um caminho possível era um caminho passando por Samaria, mas não era o caminho mais habitual, inclusive por questões de segurança. Vocês vão entender aqui que nesse contexto nós tínhamos problemas de rivalidade entre povos, nós tínhamos problemas de um povo que voltou do exílio e teve que se situar numa região, e quando chega nessa região tem outras pessoas instaladas lá, inclusive os samaritanos, e aí o caminho mais natural talvez não fosse esse passando por Samaria. Em outros relatos da Bíblia, inclusive, eles passam por outros lugares. Mas foi da vontade do Senhor que nesse momento eles passassem por esse caminho que chegava por Samaria. Então a gente segue aqui. No caminho teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Então, pausa aqui comigo. Eu já contei essa história para vocês, mas eu estou querendo relembrar aqui porque isso tudo é relevante para todo o cenário. A gente sabe que existe um patriarca, do qual a descendência vai sendo gerada até ser gerado Israel. Em algum momento o reino ele é dividido, formando Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. Em algum momento acontecem várias guerras e disputas territoriais, que o povo do sul, o povo judeu, que veio a ser chamado povo judeu de fato, foi levado ao exílio na Babilônia. Eu já contei essa história para vocês. E o povo do norte foi se relacionando com vários outros povos. Esse povo, em alguma medida, foi negociando alguns valores. Ele, apesar de ter um mesmo antepassado, nesse caso aqui, Jacó faz parte de toda essa linha, apesar de ter o mesmo antepassado, um povo que foi se distanciando de coração e foi se distanciando muito provavelmente também por conta de questões culturais e questões religiosas também. A raiz é a mesma, a raiz está toda aquela na ideia da Torá mesmo, mas a depender de quem domina, eu não sei quem lembra, eu comentei sobre isso aqui há um tempo atrás, a depender de quem domina o povo, a estratégia é um pouco diferente. E aí, no caso do povo do Reino do Norte, que foi dominado por pessoas que tinham uma habilidade muito grande de assimilação cultural, pouco a pouco eles foram juntando ideais e comportamentos e rituais religiosos daqueles povos que dominaram. Então a gente está vendo acontecer aqui um povo que é de raiz judaica. O Jesus ele veio de uma linhagem do povo de baixo, do povo judeu, passando por Samaria e chegando no poço, que era um lugar comum para todos eles. Beleza? O poço de Jacó ficava ali. Esse poço era muito importante porque aquela região era uma região muito árida. Tinha pouca água. Na verdade, não tinha nenhum rio perene. Então, a água era algo muito precioso para eles. Esse poço era um poço muito profundo, que eles tinham que caminhar até esse poço e depois voltar com os baldes de água, pesado provavelmente. Era algo extenuante, era uma caminhada longa também. O poço de Jacó ficava ali, versículo 6. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Nós temos um primeiro diálogo que revela uma certa tensão aqui. Ela faz uma constatação: você é judeu. Não é normal dos judeus terem esse tipo de interação aqui comigo. Mais do que isso, você está me pedindo água. E aí Jesus já traz uma fala muito profunda para ela, né?
Se você soubesse o presente que Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu daria a água viva. A água viva aqui, gente, não é algo completamente aleatório. Jesus está falando de algo que tem uma natureza espiritual profunda, mas Jesus está falando algo também que é familiar para a realidade deles. Na realidade deles, a água morta era água parada, água armazenada, água que estava suscetível a ficar suja e a ficar imprestável. Essa água morta, ela era muito inferior ao que eles chamavam de água viva. A água viva era a água de rios perenes, que tinha sempre água fresca e limpa o tempo todo, o ano todo. A água viva que ele está falando aqui, ele está falando de coisas espirituais, mas ele está falando de coisas que para aquele povo fazia muito sentido ser algo de grande relevância em todos os aspectos. Seguindo, versículo 11. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar a água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Versículo 19. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Pausa aí. Você não perdeu o fio da meada. A conversa está desenrolando, Jesus oferece uma água para ela, ela fica curiosa, que água é essa? Ela ainda não está entendendo, ela está tentando interpretar aquilo ali de uma maneira racional, quando ele, na verdade, está trazendo um conceito espiritual para ela. E aí, em algum momento, ele fala, vai buscar seu marido. Parece aleatório da parte de Jesus. Mas, na verdade, Jesus ele já entendeu o contexto. E ele, na verdade, está falando sobre as carências dessa mulher. Essa carência não é apenas a água que dá sede, ela tem várias carências, e a história dela vai narrando a respeito dessas carências. Então, quando ele fala que ela teve 5 maridos, sabe-se lá como ela chegou nesse nível de desorganização sentimental, tipo, como é que ela chegou nesse contexto em que ela teve 5 maridos e ela não vivia mais com nenhum dos 5, agora ela estava com outro camarada. Na verdade, Jesus, frequentemente, ele trata assim com a gente, né? A gente acha que a gente está conversando sobre algum assunto, a gente acha que a gente está escutando uma palavra sobre alguma coisa, e aí, de repente, ele vai, bota o dedo na ferida, te cutuca, e você, pera, alguma coisa aconteceu. Por isso que, inclusive, quando a gente lê a palavra do Senhor, é sempre uma oportunidade maravilhosa, porque algum versículo, alguma situação pode saltar aos olhos de maneira diferente, mesmo você tenha lido tantas e tantas e tantas vezes. É a nossa oração hoje, para que o Senhor faça dessa forma em nós. Mas, a partir disso, eu parei aonde? Eu parei no versículo 20. E aí a mulher, de repente, muda de assunto. Pô, não vou falar sobre meu marido, que papo ruim, né? Vou falar aqui sobre uma tensão entre nós e os judeus. E ela tenta mudar de assunto, mas Jesus busca de volta a conversa. Versículo 21. Jesus respondeu, crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Você, samaritano, sabe muito pouco a respeito daquele que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher.
mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Olha a pergunta que ela faz: será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que se ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia, outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Estou chegando no final do texto, vocês estão conseguindo me acompanhar? Olha quantos temas ele vai passando de grande relevância. Ele já falou aqui sobre adoração, agora ele está falando sobre a missão. A missão que o Pai deu a ele e a missão que ele está trazendo para os discípulos. Ele está falando sobre semeadura. E a parte que eu quero ler se encerra aqui, versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra a nós revelada. Obrigado porque temos registros preciosos a respeito de Cristo, o que fez, o que falou, o que foi aqui nessa terra. A respeito da sua vontade para as nossas vidas, Pai, nós oramos para que a sua vontade, por meio desse texto, por meio desse momento de palavra, seja revelada a todos nós, sem interrupções, Pai, sem revelação do meu desejo carnal, sem revelação da minha intelectualidade apenas, mas por meio do teu Espírito Santo, fala com todos nós, no nome de Jesus. Amém. Igual eu falei para vocês, esse texto ele é muito precioso. Ele passa por temas muito importantes para o Evangelho. Pode voltar lá, Vini? Se você reparar bem, deixa eu ver o que está aqui. Se você reparar bem, esse texto, ele vai falar. Deixa eu aprender a mexer nesse aqui primeiro. Ele vai falar sobre diversos assuntos. Você vai poder reparar que em algum momento ele vai citar a respeito de um acolhimento, de um Jesus que se depara com uma mulher que é desprezada e que acolhe ela. Em algum momento esse texto vai falar também sobre um senso de amor e misericórdia de Deus para alguém que era marginalizado. Em algum momento esse texto vai falar sobre pecado. É um Jesus que se depara com a mulher e que discerne o coração daquela mulher, entende tudo aquilo que ela viveu e enxerga pecado naquilo. Nesse texto, a gente vai ter como falar também sobre um Jesus que se apresenta como fonte inesgotável de vida. Água. Água não apenas, mas vida, vida abundante. A gente vai ter aqui também sobre o que é uma adoração verdadeira. Onde que nós vamos adorar? Será que é aqui na IMC? Será que é lá na Metodista de Santa Teresa? Qual que é o melhor lugar para a gente adorar o Senhor hoje? O que é adoração verdadeira? Quem são os adoradores verdadeiros? Isso vai falar sobre um dilema étnico, sobre povos diferentes e suas tensões. Algo que é muito latente hoje em dia, né? Você olhar no noticiário, você buscar um pouquinho sobre geopolítica, você vai chegar nessa visão.
rivalidade, e ele vai terminar falando sobre missão, sobre semeadura, sobre realizar a vontade do Pai. Olha que riqueza esse texto. A gente pode aprender muita coisa. Eu quero pensar disso aí, um recorte muito, muito simples desse texto, mas que tem falado muito comigo nos últimos dias, porque por vezes nós temos tido uma série de confusões na nossa vida por detalhes simples da vida, por coisas simples que esse texto pode nos trazer. Se você reparar bem, lá no versículo 9, a mulher faz uma constatação a respeito de Jesus. Veja só, versículo 9, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu. Isso pode passar desapercebido para nós, mas quando a gente vai seguir o resto do texto, a gente vai entendendo que ao longo dessa conversa, essa mulher vai tendo constatações que demonstram um pouco sobre a revelação de Jesus para ela. Num primeiro momento, essa revelação é: você é judeu. É um Jesus que entra na história e se apresenta, e começa um diálogo para alguém que nunca conheceu. Tenta entrar nessa história e pensa que você é uma mulher. Você é uma mulher de um povo que tem rivalidade com esse outro povo. Pensa que você mora em um lugar árido, que você precisa muito de água, e que você vai buscar água num lugar distante, no sol do meio-dia. Está calor demais. Os estudiosos dizem, inclusive, que não é comum que as pessoas caminhem para buscar água meio-dia. Isso não é comum. Provavelmente essa mulher estava fugindo de alguém. Porque, dado o calor e a caminhada que ela tinha que travar, era provável que essa caminhada acontecesse no início da manhã ou no final da tarde. Essa mulher está lá, meio-dia, o sol pegando, e um homem que ela não conhece se apresenta para ela. E começa a fazer perguntas, questionamentos, trazer ideias que para ela eram maluquice em algum momento. Ela faz essa primeira constatação: você é judeu. Esse é o relato de alguém que se depara pela primeira vez com Jesus. Eu não sei a caminhada de todo mundo aqui, às vezes vocês estão na igreja há 1 milhão de anos, vocês nasceram na igreja. Mas a verdade é que, a depender do estágio da caminhada que você teve, você ainda só conhece esse camarada Jesus, judeu, homem, sujeito histórico, que o mundo todo hoje já reconhece por documentos que existiu em algum momento. Mas a gente entende que essa constatação da identidade dele como homem não é apenas suficiente. Por isso Jesus continua esse diálogo. Ele segue adiante, ao passo que lá no versículo 19 a mulher faz uma nova constatação. Olha só, tem uma conversa rolando aqui. Jesus fala sobre águas vivas. Se você soubesse quem eu sou, você saberia que o que eu tenho para dar para você é água e você nunca mais voltará a ter sede, são águas vivas. E ela faz uma segunda constatação, versículo 19. O Senhor deve ser profeta. Isso acontece logo depois de Jesus revelar poder, de Jesus revelar entendimento sobre a vida dela, de Jesus mostrar um pouco sobre a trajetória, sobre o passado dela, sobre Jesus descortinar um pouco de quem ela é. Essa revelação do profeta, ela é relevante, ela está qualificando a caminhada. Pensa só, nesse diálogo, Jesus se apresentou, ele era um homem qualquer. Agora, ele já é um cara moralmente, como que eu vou falar? Ele tem mais moral para conversar com ela. Falando grosso modo. Ele era um camarada de relevância moral e de relevância religiosa, provavelmente também. Ele está falando sobre coisas espirituais ali. E eles começam a debater, e aí ela, percebendo que ele tinha conhecimento, ela traz um assunto sobre adoração, uma treta antiga entre judeus e samaritanos. Olha, onde que nós devemos adorar? É mais uma constatação. Eu não sei em qual momento da caminhada que você está, mas muitos de nós, principalmente aqueles que nascem na igreja, são filhos de pais cristãos e tudo mais, acabam por encontrar um Jesus religioso, um homem com grande moral, um homem admirável.
que diz palavras boas que eu devo seguir. E de fato, ele é um homem admirável. De fato, ele é um Deus que ele conhece todo a sua própria palavra. Ele conhece as nossas histórias. Ele tem uma estrada para a gente, condutas para a gente praticar. Em algum momento ele se revela como esse profeta também. Mas aí a gente entende que ainda não é suficiente. Ele não quer que a gente pare por aí. Porque um profeta, ele pode até apontar o caminho, mas ele não é o caminho. E olha que interessante, versículo 42. Lá no final desse texto que nós lemos, nós temos o apanhado daquilo que é um novo nível de revelação sobre quem Jesus é na história daquela mulher e na história daquele povo. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. A revelação do Cristo como Deus encarnado, como Senhor, como Rei, como Salvador do mundo. Mateus, isso que você está falando é muito óbvio. Por que as igrejas ao redor do mundo, frequentemente, possivelmente toda semana, se reúnem para falar de um Deus que seria apenas um sujeito histórico? Ou apenas um profeta, mais um dos profetas? Não faz sentido isso. Não faria sentido nenhum. É claro que nós estamos aqui reunidos para cultuar um Deus. Mas a verdade é que, por vezes, nós vivemos as nossas vidas como se não tivéssemos ainda recebido essa parte da revelação. Nós nos encaixamos numa religião, nós às vezes até compreendemos as suas regras, nós concordamos com elas, nós buscamos obedecer e nós paramos por aí. E aí olha o que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu me deparo com uma situação na minha vida em que eu preciso mudar, muitas vezes eu não acredito que eu dou conta de mudar. Porque eu não conheci Jesus o Salvador, que transforma a nossa história, que entra no mundo, que traz esperança. Eu só conheci o profeta, que aponta a lei, que chama ao arrependimento. É por isso que muitas vezes, quando a gente se depara com situações ao nosso redor, por exemplo, familiares, eu tenho desafios na minha família, por exemplo, pessoas que eu oro há anos. Nossa, como eu queria que Deus acessasse essa pessoa, como eu queria que essa pessoa conhecesse Jesus. Exemplo, meu pai é um cara que, na trajetória dele toda, ele viveu como se isso não existia, esse assunto. Eu conheci Jesus por meio da minha mãe, ela me criou nesse caminho, desde pequenininha ela me obrigava a ir para a igreja, mesmo quando eu não queria. Eu fingia que eu estava dormindo, mas ela me acordava, me arrastava para a igreja, e assim que eu comecei a ir para a igreja. Mas meu pai não, meu pai, na verdade, não gostava disso. Meu pai não gostava das regras, inclusive, da igreja. E em algum momento eu entendi que meu pai precisava de Jesus. E essa foi a minha oração e a oração dos meus irmãos por anos e anos e anos. E eu confesso para você que grande parte dos anos que eu orei sobre isso, eu orei sem fé nenhuma. Porque eu falei, cara, é completamente improvável que meu pai aceite Jesus. Meu pai tem aversão a crente. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Ele não tem um amigo. Quem que vai apresentar Jesus para ele? Nenhum amigo cristão. Meu pai não quer me escutar. Qual que é a probabilidade dele finalmente seguir a Jesus? E essa era a nossa oração, uma oração tímida, que aos poucos foi tomada por uma desesperança. Era como se eu não acreditasse mais. O cenário que eu via na minha frente dizia que não era possível. Porque naquele momento eu acreditava em qualquer Jesus que não fosse esse, o Salvador do mundo. O Jesus que, quando se apresenta, ele oferece água. Quando ele dá água, ninguém mais volta a ter sede. E não é por força, não é por violência, é por meio do Espírito Santo que as pessoas são convencidas, as histórias são transformadas. E o Senhor foi me constrangendo com essa história. Como que eu sou crente, eu venho na igreja toda semana, às vezes eu até prego e eu não acredito no Deus que eu prego.
Como que a gente pode ser assim? Eu não acredito que eu posso transformar. Eu tenho um tanto de pecado, vamos supor, e eu peco também. E falo para todo mundo, eu sou assim, eu nasci assim, é o meu jeitinho, cara. É difícil, eu aprendi isso com minha família. Você não acredita que você pode ser confrontado e transformado por Jesus? Que Jesus é esse que você acredita? E aí, olha que legal, para contar uma história boa para vocês, né? Eu creio que meu pai, no final da vida dele, ele conheceu Jesus. Eu creio nisso. Da maneira mais improvável possível. Eu achei que quando meus pais eram casados, eu achei que quando eu saísse de casa, meus pais não eram muito bons de diálogo. E eu achei que quando eu saísse de casa, eles iam quebrar o pau lá dentro, ficar brigando o dia inteiro, eu mediava muita coisa e tal. Cara, quando eu saí de casa, o relacionamento deles melhorou 200%. O problema era eu. O problema era eu. Olha só o pensamento que eu tinha, velho. O pensamento que, se não for eu, isso aqui vai azedar, vai dar ruim. Se eu não estiver presente. Que Deus é esse, que Jesus é esse que você acredita, que não pode mudar o seu contexto familiar. Mais do que isso, que Jesus é esse que você acredita que não pode mudar a circunstância dos lugares por onde você caminha. Mateus, nós estamos falando aqui de um contexto de rivalidade, dois povos que não se conversam. Será que Jesus pode invadir a história de uma Rússia, de uma Ucrânia e converter os corações de todos a Jesus? Vocês acreditam nisso? Mesma coisa lá em Israel, no Irã, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você acredita que isso pode acontecer? Um avivamento surgindo em lugares áridos, lugares que não têm água, lugares que têm guerra, lugares que perseguem cristãos. A Transparência Internacional não é. A Missão Portas Abertas divulga frequentemente o mapa da perseguição no mundo. E é assustador o avanço da perseguição em países que a gente às vezes nem imagina. Eu visitei a Colômbia. Cheguei lá na Colômbia e falei, tenho que conhecer aqui um café, porque a Colômbia é conhecida por café. Bons cafés, eu gosto muito de café, vou lá tomar um café. Depois fui descobrir que a Colômbia é um lugar que hoje está no mapa da perseguição, porque os cristãos são perseguidos lá. Não exatamente pelo governo, mas por grupos armados. Olha que doideira, velho. Aqui do nosso lado. Na Nigéria, país que cresce todos os dias na perseguição sanguinária. Morte. E tantos outros países do mundo em que os cristãos não podem se reunir. Olha as circunstâncias ao redor deles. Será que o evangelho pode frutificar nesses lugares? A gente foi numa exposição do Elias Dantas, que é o líder global do GKPM, que é uma aliança global de líderes cristãos no mundo todo. Ele é brasileiro. Ele estava contando o que tem acontecido nos países em que é proibido falar de Jesus. E ele fala que muitas vezes você não pode ir para a praça pública falar de Jesus, mas existem lugares que o próprio Jesus aparece para as pessoas no meio da praça, como uma assombração. Muçulmanos correm procurando igrejas, porque se depararam com um cara e desde então não conseguem parar de pensar nele. Ninguém pregou para eles. Ninguém. O próprio Cristo se revelou por meio de uma visão. E esses caras hoje querem seguir o evangelho de Jesus. Mas a gente acha que Jesus precisa de nós aqui, dessa igreja. E que nós precisamos ser super bem-sucedidos e habilidosos e saber tudo de capa a capa. E porque eu tenho que preparar todo o contexto para as circunstâncias daquele lugar mudarem. Que Deus que vocês acreditam? Que Deus que eu acredito quando eu acho isso tudo? Quando eu ia para a faculdade, eu acreditava que eu precisava preparar
tudo para chegar naquele ponto que eu ia conseguir finalmente falar de Jesus. Então eu rodeava, num dia eu falava um pouquinho de uma coisa, e descobri que eu sou crente. Aí lá no outro dia eu ia... Gente, eu não estou falando que vocês não têm que ter estratégia não, tá? Porque vocês não são bobo também, né? Jesus deu cérebro para todos vocês, você não tem que ser bobo. Mas finalmente vai chegar o contexto perfeito para eu apresentar o Evangelho. Quando Jesus se apresenta e se revela, por meio do Espírito dele há um entendimento de que ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. 3 coisas que esse texto me mostra. Esse Jesus, ele tem poder de transformar essa mulher. Esse Jesus tem o poder de transformar os outros ao redor dessa mulher. Veja que ela volta para contar para o povoado e todos eles vêm olhar quem que é esse cara. E no final todos constatam isso que está escrito. Esse Jesus tem poder para transformar todo o cenário, toda a circunstância, tudo aquilo que parece ser improvável, impeditivo ao redor. Tem um texto em Mateus 16, versículo 13, diz: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus. E talvez ele pudesse falar para todos nós aqui, questionar a mesma coisa. Quem vocês dizem que eu sou? É um profeta? É um judeu? É um homem admirável? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente tem uma temática que vai perpassar o ano de 2026 da nossa igreja, que é ser uma igreja relevante. Aos domingos, por isso eu convido vocês a participarem nos domingos, o Léo tem trazido uma direção a respeito disso. E é importante estar no domingo, porque a gente não vai ficar repetindo as pregações aqui. É importante ouvir direto do pastor Léo e dos outros pastores. Mas o que seria ser uma igreja relevante? No último domingo ele pregou, por exemplo, sobre o temor do Senhor. Quem é que tem temor, senão aqueles que receberam a revelação de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Que igreja é relevante se não for construída nessas bases de fé, nessas convicções? Se Jesus perguntasse para você quem você é, eu tenho dois pontos para afirmar com vocês aqui antes de encerrar. O primeiro é: quais os seus pensamentos, decisões e crenças e o que eles mostram sobre isso? Eles demonstram que há revelação de que Cristo é o Senhor? Os seus pensamentos, sabe aqueles pensamentos de mal, aqueles pensamentos de baixa autoestima, aqueles pensamentos que dizem que você, às vezes, que você não vai prosperar, que você é isso mesmo, que você é rebelde, que você é isso, que você é aquilo.
Seus pensamentos demonstram qual revelação a partir de Cristo. Ele é o Cristo que pode te transformar. Creia nisso hoje. Ele é o Cristo que pode transformar as pessoas ao seu redor. Creia nisso hoje. Ele é o Cristo que pode transformar todo o cenário ao redor, por mais difícil que ele pareça ser. Creia nisso hoje. E a segunda pergunta. Eu espero que você esteja refletindo aí por meio do Espírito Santo. A segunda, além da sua autoanálise, eu quero te perguntar, qual Cristo você apresenta às pessoas ao seu redor? Eu já vi uns diálogos assim. Você acredita em Jesus? Acredito. Podcast é muito bom para isso. Um famoso posta nas redes sociais que ele agora se converteu ao evangelho. E aí ele vai no podcast e ele é questionado sobre isso. Mas você crê em Jesus mesmo? Eu creio. Mas você crê na Bíblia? Não, mas peraí, mais ou menos. Eu creio nisso e tal, não sei o que. Aí o cara começa a ratear e negociar. Você entende onde eu estou querendo chegar? Qual Cristo você apresenta às pessoas ao redor? Alguns de vocês, eu já conversei, revelaram para mim uma dificuldade de falar sobre Jesus em ambientes que às vezes não gostam de crentes. Às vezes um ambiente familiar seu é assim. Tem família que é assim. Eu tenho familiares que não gostam de crente. Me toleram porque me amam porque sou familiar, mas não gostam de crente. Às vezes na faculdade, na escola, enfim. Quem você apresenta para eles? Aí uma pessoa uma vez me falou, eu apresento Jesus e eu falo para eles que eu não bebo, que eu não transo, que eu não faço isso e aquilo, e beleza, tá, gente? É interessante, é valioso mostrar para o mundo uma perseguição da sua igreja por santidade. O mundo precisa ver que nós estamos perseguindo santidade. Que existe uma moral cristã que está dita na Bíblia, é nela que a gente acredita e que nós vamos buscar ela. Mas para por aí a sua revelação sobre Jesus, você só consegue mostrar o profeta, a moral, a lei. Você acha que Jesus é só isso? É só a lei. E o resto todo da história. O Salvador do mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você é capaz, a sua vida é capaz de revelar isso. Sua vida é capaz de revelar que você acredita em um Deus que é poderoso para fazer as coisas. Ou você tem vergonha de falar que acredita em Adão e Eva. Qual Cristo você apresenta às pessoas ao seu redor? Qual Cristo vocês apresentam para as pessoas aqui na igreja? Às vezes a gente se manifesta, e eu estou terminando. Aqui na igreja, eu não falo só sobre vocês não, tá, gente? Eu falo por mim também. Às vezes a nossa fé é vacilante. Às vezes a gente fraqueja. Às vezes a gente para de confiar em Deus. A gente para de confiar uns nos outros. A gente para de confiar em nós. A gente tropeça. E a gente esquece quem foi que enviou a gente. E a gente começa a espalhar isso ao nosso redor aqui. Qual é o Cristo que você apresenta para as pessoas ao seu redor aqui na igreja? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer, junto com vocês, um momento de oração mesmo. Para a gente encerrar e arrematar essa ideia. Momento de oração primeiro sobre a sua vida. Quero que você coloque diante do Senhor. O
aquilo que os seus pensamentos hoje têm expressado. Suas crenças, suas convicções. Às vezes você está sem convicção, você está inseguro, você está medroso, está andando sempre com medo. Você olha para as circunstâncias, você quer fugir o tempo todo. Como é que está dentro de você aí? Está precisando dar uma sacudida? A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi expressa aqui. Quem é Ele? Ele é o Cristo, Ele é Filho do Deus vivo, Ele é Salvador das nossas almas. Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é início, Ele é fim. Ele é Deus. E eu quero que você ore aqui também sobre o seu redor. Quero que você tenha a oportunidade de fazer uma oração aqui, intercedendo pelo seu redor. Por essa igreja, pela sua célula, pela sua família, pelos seus amigos fora daqui, por Jerusalém, Samaria, pelos confins da terra, Belo Horizonte. Queria que a gente fizesse esses 2 momentos de oração, pode ser? Baixa a sua cabeça, fecha seu olho. Primeiro ora ao Senhor sobre você. A palavra fala aqui, nesse texto de Mateus 16, foi meu Pai do céu quem lhe enviou, que lhe revelou isso. Nós precisamos de uma revelação da parte de Deus para que as nossas convicções mudem. Nós precisamos que o Espírito de Deus nos encha de fé, de convicção, de entendimento sobre quem Ele é. Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, os nossos corações essa noite, Pai. Individualmente, oramos ao Senhor, Pai, pedindo para que o Senhor nos alcance. Assim como Jesus, certa vez, caminhou por um lugar para alcançar uma mulher, que o Senhor passe por aqui alcançando os nossos corações, Pai. Aproximando o nosso coração do seu. Como esse texto de Mateus diz, que o Senhor se revele a nós em sua santidade. Que o Senhor se revele a nós em sua grandeza. Que o Senhor revele o tamanho, a profundidade, a largura, a altura do seu amor. Que o Senhor revele o seu poder, a sua grandiosidade. Que o Senhor é soberano sobre todas as nações. Que o grande homem se torna pó diante do poderoso de Jacó. Que o Senhor era, é o que é e o que há de vir. Que o Senhor sempre esteve aqui. Que todas as coisas são feitas para o Senhor, por meio do Senhor, Pai. Oh Deus, nós queremos ser uma juventude que compreende a sua grandiosidade, por isso o teme. Nós queremos ser uma juventude, Pai, que não apenas te conhece de ouvir falar, mas uma juventude que te vê e que constata que o Senhor é o Salvador do mundo. O Senhor é o Salvador das nossas almas, é o Senhor que nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino. É o Senhor que invade as nossas realidades com luz. Que o Senhor venha sobre cada um aqui com luz, Pai. Que o Senhor traga por meio do Teu Espírito Santo convencimento, Pai. Que aquele pecado de estimação que tem sido trazido como se não pudesse ser tocado pelo Senhor, que isso seja destruído no nome de Jesus. Porque nós cremos no Salvador do mundo, um Deus que toca o mais profundo pecado e converte em graça, converte em testemunho.
Oh, Pai, que o Senhor nos alcance com fé, com convicção e com resposta a essa convicção. Deus, da mesma forma, queremos orar nessa noite por aqueles que nos cercam, Pai. Pai, quantos nesse mundo têm caído porque acreditam em um Jesus de rede social, porque acreditam em um amigo imaginário e que escolhem detalhes da sua personalidade para abraçar e outros detalhes para recusar. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos um povo que mistura as coisas. Nós somos um povo que mistura com crenças de outros reinos. Oh, Pai, que o Senhor alcance aqueles que estão ao nosso redor com essa convicção. Que o Senhor nos torne aptos, Pai, a testemunhar, assim como essa mulher samaritana. Que o Senhor nos torne aptos, Deus, a ir por onde quer que formos, Pai, para falar sobre quem o Senhor é. E não apenas metade da história, não apenas a expressão da nossa religião, mas que seja a viva expressão da convicção do nosso coração de que só Jesus salva. E que essa mensagem ecoe por toda a terra, Deus. Eu oro para que o Senhor faça dessa igreja, eu oro para que o Senhor faça dessa juventude canal dessa mensagem, Deus, apto a semear essa palavra. Deus, nós aceitamos essa missão e nós oramos para que o Senhor nos envie, Deus, com a capacitação que vem do alto, para expressar o Senhor de fato é o Salvador do mundo. Que o Senhor invada a nossa realidade, Pai, os nossos amigos, os nossos familiares. Oh, Pai, que o Senhor escute orações antigas aqui no nosso meio, para que haja salvação na nossa casa, para que haja reconciliação, Pai. Quantos de nós temos sofrido porque os nossos pais têm caminhado por caminhos de perdição? Quantos de nós temos sofrido por dureza de coração, por um povo que não quer ouvir a sua voz, por histórias de divórcio, por histórias de violência, por histórias de criminalidade? Quantos aqui têm sofrido, Pai, por histórias de incredulidade, de deboche muitas vezes? Oh, Pai, alcança, por mais difícil que seja, o quarto mais escuro, Deus, que o Senhor alcance a todos com esperança, que o Senhor alcance todos com vida abundante, Deus. Oh, Pai, esses nomes que temos trazido à mente aqui agora, Pai, visita nesse momento, Deus. Nós clamamos, Deus, porque muitas vezes as nossas mãos não são suficientes. Porque tantas vezes nós falhamos na hora de falar. Porque às vezes o nosso testemunho não é suficiente. Porque nós falhamos, nós ferimos, nós perdemos a paciência, nós desistimos. Oh, Pai, seja o Senhor aí. Seja o Senhor a caminhar, seja o Senhor a nos encher e a mudar a nossa história, Pai. Caminha no nosso meio e nos dê a oportunidade, como diz nesse texto, de colher os frutos dessa semente que foi semeada. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Deus abençoe vocês. Chega mais, Arthur. Nós vamos caminhar agora para os finalmente. Partindo para os avisos agora. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Palavra abençoada. Mateus, obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Vamos começar com os nossos avisos, então. Mateus já falou aqui uma vez, mas vamos lembrar, galera. Amanhã, 10h40, não é 10h50, não é 11 horas, não é 10h45. 10h40 a gente tem nosso culto. Vamos chegar no horário, vamos ser igreja, vamos receber um pouquinho do direcionamento que o Senhor tem nos dado todos os dias para esse novo ano que se começa. Vamos para um tema que é importante, que é acampamento. Quem está animado? Não, fraco. Quem está animado? Fraco de novo. No fundo também eu quero que grita. Estou vendo aí. Quem está animado?
Agora eu gostei. Então, galera, nosso acampamento está chegando, dia 14 a 17 de fevereiro. Então, faça sua inscrição, pelo amor de Deus. Não deixa de fazer inscrição. Tem muita gente que está deixando para a última hora e as vagas vão acabar. Só avisando, amanhã, dia 25 de janeiro, dia 25/1. Galera, presta atenção, depois conversa. Vamos lá. Amanhã, dia 25, vai virar o loja de acampamento. Então, vai ficar mais caro. Então, quer fazer inscrição? Faz amanhã. Não deixe para segunda, vai ficar mais caro e tem o risco de perder suas vagas. Porque a gente está nas últimas vagas e não vai abrir mais. Dia 5 de fevereiro é o último dia. Fez inscrição? Fez inscrição? Dia 5 de fevereiro é o último dia para você fazer essa inscrição. Então, por favor, faça. Se tiver qualquer problema, pode me procurar que eu resolvo esse problema de inscrição. Se você tiver qualquer questão financeira, pode mandar mensagem para a Marina, que a gente vai dar o suporte que a gente puder para poder ajudar você aí nesse acampamento. Além disso, a gente tem o tema da nossa festa. Quem está sabendo o tema? Pouca gente, hein, galera? O tema da festa do acampamento é episódios bíblicos. Então, bora lá, vamos empenhar, fazer fantasia bem da hora, que a festa vai ser top. Cara, você acredita que eu pensei em ir de poço? É uma ótima ideia, tá? Mas já mudei. Inclusive, antes aqui do culto, a gente teve uma reunião, a gente tem tido todo sábado às 6h30, uma reunião de oração. A gente tem orado por esse acampamento, para que Deus vai fazer na nossa vida. Então, vamos estar presente aqui, vamos estar orando e clamando, porque não adianta só ir querer receber, sem estar antes buscando também, sabe? E, por fim, eu quero chamar a Débora aqui, que ela vai dar um aviso para a gente. Pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana, elas sofrem 30% menos de solidão. Há uma sensação de presença. Ela não está só, algo está acontecendo. 32% diminui a raiva. Olha que glória, irmão. A raiva cai 32%. A amargura nos relacionamentos, seja conjugal, pai, filho, mãe, a amargura no relacionamento cai 40%. Então eu posso dizer, você quer ser mais dócil, mais amoroso, menos amargurado, menos azedo? Mas é Bíblia. O alcoolismo, queridos, cai 57%. O contato com a pornografia despenca, cai 60%. Mas ao lado positivo, o compartilhamento da fé aumenta 200%. E o aumento no discipulado, um salto de 230%. O que é isso? A regularidade com que você lê a Bíblia afeta a vida de forma extraordinária. Precisamos ler todos os dias a nossa Bíblia. E queridos, boa noite, a paz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Esse vídeo é muito forte, né? E a gente tem a resposta nas nossas mãos, não precisa nem de psicotrópicos. Se a gente lê a Bíblia todos os dias, quanta coisa melhora, né? Você que está com dificuldade aí na pornografia, está muito nervoso, a melhor coisa é ler a palavra de Deus. E a IMC tem para você um plano de leitura, eu sei que todo mundo tem aí na internet, mas se você quiser ser um membro fiel à sua igreja, acompanhe o da nossa, né? Começa em fevereiro, 1º de fevereiro, então no próximo domingo, e vai até final de janeiro. Tem aqui todos os dias. Esse ano está na ordem do cânon bíblico, né? De Gênesis a Apocalipse. Vale a pena ler todos os dias. Vocês viram aí o que esse pastor falou de um estudo, né? Vale a pena ler. O pessoal vai estar lá atrás entregando, pega, leva para casa, tá? Mas não é para ficar à toa lá, não, é para ler mesmo. Todos os dias, não tem folga, não. Todos os dias, são 365 dias lendo a palavra do Senhor, tá bom? Isso que eu vim convidar vocês. E também eu vim falar da escola bíblica, claro, né? A gente vai começar domingo que vem a escola bíblica, então eu vim convidar vocês a se inscrever. A gente tem o folder lá fora que explica sobre os cursos da escola bíblica. E você pode preencher aqui e deixar lá na caixinha da escola bíblica, tá? Mas eu quero passar rapidamente para vocês. Vinícius, por gentileza. Isso. Está ali, não tinha visto, não. Está aqui. É rápido, tá, Mateus? Vocês conhecem o trilho da escola bíblica? Quem não conhece, levanta a mão assim. Todo mundo conhece?
Seus mentirosos. Ah, tá. Todo mundo é muita gente, né? Então, tem aqueles que não conhecem. Então, se você vem só aos sábados, não sabe o que está acontecendo no mundo da igreja, assim, aos domingos, a gente tem um trilho. Está vendo ali o Cresça, adulto básico, adulto avançado. O Cresça são as crianças, o PPA e o Under, né? Tem Under aqui que eu estou vendo. Então, a gente tem um currículo ali. Ó. Agora, nós vamos estudar doutrina e, no próximo semestre, fé. A cada semestre tem um tema, onde todo mundo estuda a mesma coisa, porém com linguagem diferente, estudos diferentes, mas todos baseados em doutrina. Então, os nossos pequenininhos vão aprender o que é pecado, o que é salvação, né? Quem é Jesus, o que é trindade. Vale a pena você chamar o seu irmãozinho para vir. Seu pré-adolescente, né? Seu irmão que é do PPA, que é do Under, vai estar estudando sobre doutrinas, para a gente não ser levado aí pelo modismo da internet, né? Saber mesmo o que é Bíblia. E você que já está saindo do Under, gente, quem está saindo do Under, se inscreve no Vida Cristã. Eu sei que vocês têm o Under aqui à tarde, né, que vai estar estudando doutrinas, mas se você é fera mesmo, você vem de tarde e vem de manhã no Vida Cristã. Porque você faz doutrinas à tarde e faz Vida Cristã de manhã para entrar no adulto básico ali, ó. É um conteúdo bacana, está correndo os seus olhos ali no conteúdo, vale a pena. E no próximo semestre você faz o básico do Bases da Fé Cristã 2, que é o Prosseguindo, onde você aprende mais ainda. Você vai entender por que você é crente. Sabe, por que eu venho na igreja? O que é dom? O que é ceia? O que é batismo? Que negócio é esse? Né? Por que dízimo? Então, está tudo ali. Ó. Não dá para ficar explicando aqui no culto. Né? Tem escola bíblica que é para isso. Escola é para ensinar. Né? Lá você vai aprender. E aí, a juventude, ó, os mais velhos, aí, a gente tem o adulto avançado, que tem temas da Bíblia, livros da Bíblia e temas variados. Você que gosta de estudar livros da Bíblia, só gosta de estudar livros da Bíblia, tem classe para estudar só livros da Bíblia. Ou então, temas variados. Nós vamos estudar ali Romanos, está vendo ali o dia desse semestre, e na outra classe, Tão Grande Salvação. Você pode escolher. Isso aqui é 9h30 da manhã. Não é tarde, né, gente? Vocês são jovens, dá para dormir 2 e acordar 8h30, tranquilo. Então, lá, o adulto básico lá, preparado para os recém-chegados à família de Cristo, tá? Um amigo seu que está se convertendo, que está vindo para a igreja, é ótimo essa classe. E também para os jovens que estão começando aí a vida adulta, né? E entender o que é a fé evangélica, o que é ser crente. Ali estão os currículos, não precisa passar de novo. O Prosseguindo, que é uma base da Fé Cristã 2, né? Mais maduro. E você recebe certificado, tá? O dia que você estiver em outra igreja, alguém falar assim, você já fez curso básico da Bíblia? Você vai lembrar, fiz o Vida Cristã, fiz o Prosseguindo. O pastor de lá vai te receber já sabendo que você já está mais maduro na fé. Entende? Como a gente faz quando as pessoas chegam aqui, a gente pergunta se fez o curso. Não fez, a gente encaminha para a escola bíblica. Aí vem os conteúdos, não precisa. Ó, os livros da Bíblia, Romanos. A carta aos Romanos nos ensina sobre o evangelho, a ira, a graça, a justiça, o plano, a vontade de Deus. Uma carta que nos mostra o caminho para a verdadeira paz com Deus, com as outras pessoas e conosco mesmo, né? Vale a pena muito estudar a carta de Romanos. Aqui estão as questões que nós vamos trabalhar. Está vendo lá? Ó? A ira de Deus contra a humanidade. Vocês sabiam disso, que existe uma ira? Só que Jesus veio, pá, aplacou a ira por nós, né? Maravilhoso Jesus. Justificação, olha lá, o pecado, batismo, graça, né? Tem gente que está aí banalizando a graça de Deus. O cristão e a lei, o passado de Israel, questões práticas, mistério de Paulo, vale a pena, tá? E no Tão Grande Salvação, olha lá, a doutrina da salvação não trata só da nossa conversão a Jesus Cristo. A conversão é o início. Né? Você pôs o pé no reino de Deus agora você tem um reino para conhecer. Então, o que é essa tão grande salvação? Todo o preparo para que sejamos mesmo uma igreja assim, ó, como diz o escritor de Efésios. A igreja gloriosa, né, Paulo? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, para que a gente seja uma igreja que o Senhor quer, a gente vai estudar aí esse tão grande salvação, que entra muito dentro de Romanos, olha só. O homem, o pecado, o que é pecado, a queda do homem, a batalha constante do crente, né, gente? Qual que é a nossa batalha constante? É não pecar, né? Vida de santidade, graça comum, bênção divina para todos. E ele vem aliança, eleição, arrependimento, regeneração, justificação, adoção, santificação. Vai muito para Romanos, né? Então vai caminhar muito paralelo aqui. E pega o seu celular, se você quiser participar da escola bíblica, aponta para aquele QR Code, já se inscreva. Mas é todo domingo às 9h30, já começando no próximo domingo às 9h30, tá? Pensa, não faz na empolgação, não, que a gente não quer gente empolgada, a gente quer gente que tem compromisso mesmo em estudar a palavra, para o seu bem, né, queridos? Nós
Não vamos ficar mais maduros se você ler a palavra. É para você mesmo, para você conhecer a palavra, para você não ser esse cristão como o Mateus estava aqui pregando, né? Não sei falar de Jesus, só falo que eu não peco. Isso para ele não interessa, né? Para conhecer o amor de Deus, o que é salvação. Eu acho que isso aqui, o tão grande salvação e o Romanos vai ajudar muito vocês que estão na vida adulta. Tá bom? Então, eu espero por vocês aqui. No próximo domingo já começa às 9h30. Obrigada, querido. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Débora. Vamos orar só para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite especial. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que foi semeada aos nossos corações, Pai. Que a gente possa crer nesse Jesus transformador, esse Jesus poderoso, Pai. Acima de tudo, acima de todos, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Leva cada um de volta em segurança para casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz com Deus. Até amanhã, 10h40.